Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com sua família, através do poder do Espírito Santo. O texto da palavra do Senhor desta noite está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E o tema da mensagem da palavra de Deus é apostasia. Hoje, a parte 1. E que Deus esteja falando aos nossos corações e a todos aqueles que vão nos acompanhar também pelas redes sociais, que Deus esteja também falando ao teu coração. O texto da palavra do Senhor diz assim, eu vou ler até o versículo 14. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, está ali no texto da mensagem desta noite. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, através do teu Espírito, iluminando as nossas mentes. O Senhor assuma todo o controle através do teu Espírito Santo, e que a minha mente, o meu coração, a minha boca sejam apenas instrumentos da tua vontade, nada do homem, aquilo que vem do teu coração, Pai, do teu trono. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Enquanto isso, agradeço a todos que têm compartilhado essas mensagens pelas redes sociais, e sempre convidando para que você me siga no YouTube, acione o sininho de notificações e compartilhe sempre a mensagem para a edificação da palavra do Senhor. No texto de hoje, ele é grande, eu já preguei vários versículos, sobre esse texto. Hoje nós vamos dar ênfase ao versículo 3. Eu estou lendo todo o contexto para que todos tenham em mente que, embora eu vá ficar apenas com um versículo, todo ele está dentro de um contexto. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos Tessalonicenses, a sua segunda carta, aí no ano 51, depois de Cristo, mais ou menos, explicando que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, lembra que eu falei dessa palavra, epsinagoge, que é aquela palavra que aparece em Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação. Então, reunião também pode ser traduzida como congregação. Então ele estava explicando que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não havia acontecido ainda como alguns já estavam pregando que tinha acontecido. Então alguns apóstolos estavam anunciando isso, como ele fala no versículo 1. Então o apóstolo Paulo, ele explica que há duas profecias importantes para acontecer. A primeira profecia, que é o tema desta noite, primeiro viria a apostasia, ou como ela é chamada nos nossos dias, aí por alguns como a grande apostasia, que na verdade é uma apostasia mais generalizada. E a segunda profecia, como ele fala aí no versículo 7, 6, será retirado da terra aquele que o detém, aquele que impede o corpo de Cristo, que impede a revelação do anticristo. Então, como sempre houve os hereges, não foi diferente no tempo apostólico, que estavam colocando que Cristo já havia vindo. Então eles teriam ficado, e eles ficaram muito agoniados com isso, porque eles almejavam, tanto que Paulo fala do arrebatamento para a igreja de Tessalônica.
Eles tinham isso no coração, era algo assim, tanto que o testemunho deles, ele começa a primeira carta, se vocês leram o primeiro capítulo, que nós já pregamos aqui também, o testemunho dele pelas igrejas todas era muito bom. O testemunho, eles estavam passando por perseguição, por provação, mas a prova do amor, a fidelidade deles era muito grande. E aí começaram a falar, aí pregaram alguns falsos mestres, pregando que já tinha acontecido o arrebatamento e a reunião com Cristo. Então eles ficaram muito abalados, perturbados, como ele fala aqui. Não fiquem perturbados, quer por revelação, quer dizer, por espírito, por profecias. Então haviam profetas, pregadores anunciando que já tinha acontecido 1 Tessalonicenses 4. E eles então estavam muito abalados. Então o apóstolo Paulo escreve essa abençoada carta e ele começa a falar, então, ele dá o primeiro sinal, que primeiro tem que acontecer essa apostasia. Ela é o fator, quer dizer, o anticristo, quando ele for revelado, tem algo detendo ele aqui. Quando for tirado esse algo que o detém, que é a igreja, ele será revelado. Mas o período em que isso vai acontecer é um período dessa apostasia que ele está falando, que é o tema da mensagem. Então, a gente deve guardar bem isso, que mesmo falando que a igreja tem que ser retirada, o corpo de Cristo, mas quando vai ser isso? Num período de apostasia. E é isso, eu andei ouvindo algumas mensagens, vendo o que andam falando, e vi assim, algo diferente que Deus colocou no meu coração, e vi que a mensaginha ficava grande. Eu falei, eu ia tirar um monte de coisas, mas aí Deus colocou no meu coração para dividir a mensagem, porque assim eu não vou perder, porque vocês vão ver que eu vou trazer bastante informações importantes, e como sempre faço, para que haja uma edificação, especialmente como eu estou tratando sobre apostasia. Apostasia envolve heresia. Então uma das características muito grandes da apostasia é um monte de heresia, e para isso eu vou focar muito a palavra no original, como eu tenho feito, que é para mostrar para todos que a gente está combatendo cada coisa com a palavra de Deus no original, o grego no Novo Testamento, o hebraico no Antigo Testamento, para ter certeza que nós estamos na palavra do Senhor. A palavra apostasia, da mesma maneira com que aconteceu com a palavra apóstolo e apocalipse, elas não foram traduzidas do grego para o português, elas são transliteradas. O que é a transliteração? É basicamente você substitui cada letra da palavra grega por uma letra do idioma que você vai traduzir, correto? Então pega A, está lá o alfa, é igual ao nosso A, e assim sucessivamente, vai indo. Então a palavra apostasia, ela em si já é a própria palavra. Os principais dicionários de gregos que eu examinei, a gente olha sempre para ver o que todo mundo diz, né? James Strong, Lyle Scott, Taylor, uma porção deles. Eles dão 4 significados importantes, uma porção, mas os 4 mais importantes que eles valorizam. O primeiro, significa deserção militar, no sentido de rebelião. A palavra original, ela significa quando o militar, o soldado, ele então se rebelava contra a instituição do exército e passava a falar mal do exército. No caso aqui, ela veio significar rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Ela significa queda, rebelião, abandono. Literalmente é um rebelde político, um rebelde militar. É o único significado conhecido que foi traduzido como apostatar da fé. Mas ele também significa partida, saída, afastamento físico, tanto que algumas traduções antigas, até 1300, 1400, eles traduziam aqui antes que venha a partida. Depois, com a tradução da King James Version, a tradução feita a mando do rei Tiago, na Inglaterra, ela se tornou, até hoje ela é tida como vamos dizer assim, das traduções ela é a mais completa. Não é perfeita, mas é a mais completa, porque perfeita é só a original. Também significa distinção e distância, estar longe, né? Afastamento definitivo. Apostasia, ela é o feminino da palavra apostasion, que é traduzido como divórcio, repúdio, uma carta de divórcio. Lá em Mateus 19:7, quando Jesus diz assim, disseram-lhes eles, os fariseus falando para ele, então por que Moisés mandou lhe dar carta de divórcio e repudiá-la? A palavra aí, carta de divórcio, é apostasion, né? Que fala de uma separação mesmo. Então, a apostasia, ela está se referindo que o momento do arrebatamento, pouco antes do momento da revelação do anticristo ao mundo, ele vai se dar num período em que a igreja estará completamente divorciada da palavra de Deus. E é isso que a gente vai traduzir para vocês, de forma que todos que ouvirem a mensagem possam entender o que é apostasia, como detectar a apostasia e como se defender da apostasia para não cair nela. Aí aquela pergunta básica, já estamos em tempo dessa apostasia?
Eu preciso dizer para vocês o seguinte: é importante que você compreenda que sempre houve apostasia no meio da igreja. Por isso que nós estamos vendo aqui. E vamos ver alguns outros textos. Sempre houve apostasia. Mesmo quando os verdadeiros apóstolos de Cristo eram vivos. Mas essa apostasia que ele está falando aqui, que o apóstolo Paulo se refere, aqui no capítulo 2, versículo 3, é a apostasia que vai preparar o palco de estreia do anticristo, a besta, cujo nome é 666. Fazendo um paralelo, o Pai enviou seu filho. O anticristo, o que é? Contrário de Cristo. Então o diabo vai mandar o filho dele aqui. Os anjos prepararam o caminho, não é? Aparece para Maria, direciona José para levá-la para o Egito. Os anjos prepararam o caminho do Filho de Deus. Os demônios preparam o caminho do filho do diabo. E como eu falei para vocês na mensagem passada, quem ouviu, eu falei do erro de Balaão, né? A cobiça, mas também falei da doutrina. Como os demônios não podem destruir a igreja, eles precisam o quê? Corrompê-la, levá-la para a apostasia, porque o anticristo precisa chegar aqui. Veja bem que vocês estão vendo aqui, que ele fala aqui, ele vai ser contra tudo que se chama Deus, tudo que se adora. Então, os demônios precisam tirar a adoração da igreja do verdadeiro Deus e levar para o falso. E isso não é difícil para eles. Eles levaram Salomão para adorar Astarte. Ora, se o homem mais sábio do mundo deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar um principado, quem dirá os cristãos, ainda mais esses? O que eles vão apelar? Claro que eles vão apelar por aquilo que é mais valioso na vida das pessoas, o amor ao dinheiro. Mas não somente isso, o amor ao prazer. Então, os demônios vão preparar o terreno. Os ímpios vão estar cada vez mais ímpios. E grande parte da igreja vai estar apóstata, acreditando e desacreditando nas coisas que não são da palavra. Então ele fala aí, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, esteja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui então a gente tem a primeira introdução no desenrolar da mensagem. Então é isso que nós vamos falar para você. Então nós estamos vivendo a apostasia. A pandemia, ela foi, eu diria que o abrir de cortinas, porque muitos eventos estão acontecendo. Os governantes observaram, não é difícil colocar 4 bilhões de pessoas dentro de casa. Já detectaram que o poder político e o poder de dinheiro corrompe, como foi feito no Brasil. Mexe-se na interpretação da Constituição, faz o que quiser. Já foi visto que não há como impedir o avanço da iniquidade. Infelizmente, essa apostasia ela vai aumentar, ela não está no ápice dela. Os cristãos vão cada vez mais abandonar a palavra de Deus. A característica dessa apostasia é que ela vai ser como uma pandemia, e está sendo, no mundo todo. Os lugares que estão isentos da apostasia é, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, nos países onde os cristãos são perseguidos e mortos, nas regiões da Arábia. Tanto que a gente fala o quê? A igreja aqui no Brasil, nos lados europeus e dos Estados Unidos, pede para o Senhor esperar um pouquinho mais, que quer desfrutar a vida, quer viajar, quer fazer um cruzeiro. Mas a igreja que está sendo perseguida e morta, essa hora, Maranata, vem Senhor Jesus. E vai chegar o momento que Deus vai ouvir o coração de quem? Da igreja que clama a Ele verdadeiramente. Então o que vai acontecer? Tem que acontecer que as pessoas vão abandonar a fé que professaram e vão seguir novos entendimentos. Isto é, até um tempo atrás, há mais de 20 e poucos anos, as pessoas acreditavam em umas coisas e pregavam. Agora elas pregam contra. E se você pegar as redes sociais, que eu acredito que a maioria passa boa parte do seu tempo nela, você vai ver as pessoas pregando novos entendimentos. Calma que vai ter coisa para frente ainda que vocês vão ouvir, que vai arrepiar aqueles que são tementes a Deus. Mas é a realidade do nosso tempo. A apostasia que nós estamos presenciando hoje, ela vai então ficar pior. As pessoas vão apostatar mesmo da fé. Novos erros doutrinários a cada dia serão pregados, sempre visando atender aos desejos dos falsos cristãos. Então não se preocupe, o que você viu até agora é pouco, perto daquilo que você vai ver. Quem está introduzindo a apostasia na igreja? Aí eu vou lá em 1 Timóteo 4, 1, 6. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento
e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então veja bem, a partir de agora a gente vai começar a entrar em temas, e com certeza eu não vou ser politicamente correto, e não vou agradar muita gente. Mas eu, como sempre repito, eu não sou um pastor fruto de divisão de igreja, eu não saí dividido de igreja nenhuma, eu não causei problema no corpo de Cristo, eu fui chamado pelo Senhor e, portanto, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. E é isso que eu vou continuar fazendo até o dia que o meu Senhor achar que chegou a hora de estar com Ele. Então, o Espírito Santo está revelando o quê? Que nos últimos tempos, eu vou explicar já os últimos tempos. Diz, a palavra diz em grego, lego, quer dizer afirmar, falar, dizer. Expressamente, a palavra reitos, quer dizer expressamente por meio de palavras precisas. Ele fala de uma maneira clara. A palavra aqui, ela indica o quê? Que os elementos dos eventos futuros foram ensinados claramente. Quer dizer, o que o Espírito Santo está falando aqui é que essa revelação ela é clara e objetiva mesmo. Ele fala últimos tempos, últeros kairos, última hora, fins dos tempos. Vamos entender isso. Eu já vi muita gente zoando na sua ignorância. Tá vendo? Fala dos últimos tempos, vocês estão achando que vocês estão loucos, achando que o último tempo agora. Gente, vamos dar uma pequena introdução de teologia aqui. Fins dos tempos, todas essas expressões que vocês veem, última hora, fins dos séculos, consumação dos séculos, como ele diz aqui, últimos tempos, isso significa desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele. Quer dizer, é o último período da história deste mundo. Então ele não se refere apenas nos momentos finais, é desde que Cristo veio, Deus se torna homem, até quando ele voltar. É esse período todo. Então ele fala que o Espírito Santo está dizendo o quê? Que vai haver apostatação da fé. Vamos se divorciar da fé. Apostatar aqui, afistei-me, que é um verbo que vem também de apostasia. Significa tornar-se apóstata, cair, abandonar, desviar-se, tornar infiel. Fé, a palavra pistes aqui, se revela à doutrina cristã, ensinada pelos apóstolos de Jesus, que estão no Novo Testamento. É a sã doutrina, é a doutrina como eles pregaram. E é isso que nós vamos fazer. Por isso que eu disse que eu não vou ser politicamente correto, porque eu vou atacar certas coisas, mostrar para vocês que isso já faz parte da heresia. E ele fala aqui, muitos vão apostatar da fé como? Dando ouvidos, palavra dando ouvidos, proseco, quer dizer dar atenção, dar ouvidos a, mudar a mente para obedecer, é devotar pensamento e esforço. Então ele diz que as pessoas vão obedecer, elas vão fazer o quê? A espíritos demoníacos. Espírito, pneuma aqui, nesse sentido aqui, nesse contexto significa demônio, espírito mau, espírito maligno. E ele fala aqui que esses espíritos são enganadores. Uma das coisas que eu iria tirar era essa parte. Então, a palavra de Deus, né, a palavra que Deus me colocou é para colocar tudo. Então eu vou até onde der, depois a gente continua. Enganadores em grego é planos. Ele tem vários significados. Corrupto, enganador, impostor, sedutor, que ilude com engano, vagabundo, errante, né, que faz errar. São demônios que farão com que a pessoa pense que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo a demônios. Então a gente olha isso, com certeza você pensa, mas eu nunca vou me deixar enganar. Aí que é o detalhe, se você não tiver sabedoria de Deus, o conhecimento da palavra é fácil. E eu vou mostrar isso para vocês. Como que agem esses espíritos enganadores? Eu vou mostrar na palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas 18, como que eles agem e assim fica mais fácil de trazer para vocês no dia de hoje. Em 853 a.C., Acabe, que foi um dos piores reis que Israel teve, ele fez aliança com Josafá, que era rei de Judá. Qual que era a finalidade? Ajudar a Josafá na guerra contra a Síria para recapturar Ramote Gileade. O Acabe e o Josafá, então, eles consultaram todos os 400 profetas de Israel que trabalhavam no governo, para saber se daria a vitória a eles. Então o que acontece? Esses profetas também eram funcionários lá no governo do rei Acabe. Então o que acontece? O rei dizia, eu quero ouvir a profecia. Então vinha lá os profetas e davam a profecia, né? Todos eles profetizavam aquilo que os dois tantos queriam ouvir e gostavam de ouvir. É esse o detalhe. Veja bem,
os 400. Então havia 400 profetas profetizando a mesma coisa. O que eles profetizavam? Segundo Crônicas 18. Sim. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, eu deixarei de ir? Então, como todo mundo pergunta, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso estar lá? Posso fazer ali? Posso não fazer isso? E a gente vai escutar quem? Os 400 profetas que nos agradam. E aí o que eles disseram? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Eles estavam contentes, gostaram, ouviram a palavra. O rei Josafá, ele achou muito estranha a mensagem desses 400 profetas. Ele perguntou para o Acabe se não tinha um outro profeta ali. Mas o Acabe advertiu que tinha o Micaías. Mas ele não profetizava o que ele gostava. Tinha lá um que profetizava, ia contra a maré. E quem que você vai escutar? Pastor humilde, sem recursos, ou 400 desses top popular que estão pregando tudo liberal? O Micaías era um verdadeiro profeta de Deus. Então ele revela o que está por detrás. Aí o Micaías, ele tem a revelação porque é que aqueles profetas profetizavam daquele jeito. Do versículo 20 ao 22, em 2 Crônicas 18, ele diz assim: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Falando de enganar o Acabe. Perguntou-lhe o Senhor: por quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. O Senhor autorizou. Porque quando você busca o que é errado, quando você busca satisfazer os seus prazeres, é permitido que você seja enganado, porque você não ama a verdade. Você vai atrás de quem? De pregador famoso, de pregador que prega aquilo que você gosta, aquilo que você deseja. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Bom, é o preço de Micaías, né? Bateram nele, deram um tapa na cara dele, e o rei mandou pôr ele na cadeia. Enganar aqui, pautar, quer dizer seduzir, convencer com astúcia, levando à rebelião. É enganar, quer dizer, é fazer acreditar que algo que não é verdade, ele passa a ser verdade. Faz você acreditar que é verdade, uma mentira. Espírito em hebraico, roak, aqui significa um demônio também, um espírito maligno. Mentiroso, sheker, quer dizer mentira, que leva ao erro pela mentira. É um fraude, engano, erro, que faz acreditar numa mentira como se fosse verdade. Então o que é que esses espíritos fazem? Eles inspiram pregadores, eles pervertem a mente dos pregadores, que se dizem profetas, para pregar a mentira. Aí o profeta Micaías avisou o rei Acabe que ele morreria. 2 Crônicas 26, 27. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, mandou pôr para a cadeia, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Mandou castigar o homem. O desprezou o homem de Deus, o homem que falou a verdade. E a verdade, ela dói. A verdade dói na alma, a verdade dói na mente, dói no coração, porque Deus corrige a quem ama. Mas Acabe não aceitou a palavra daquele homenzinho humilde. O rei Acabe acreditou nos profetas da vitória. Você vai vencer, o Senhor é contigo, varão valoroso, vai lá. E ele foi. E aí o que aconteceu? 2 Crônicas 18, 33, 34. Então um homem armou o arco e atirou a esmo. Atirou, escolheu um lado, eu vou atirar para aquele lado. Atirou. E feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Vocês imaginam que a couraça estava aqui, tinha um espacinho pequenininho. A flecha entrou lá. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde. Ele ficou o dia inteiro lá. Deve ter quebrado a flecha e está lá, tá? Não desesperar o exército, aqui ainda. E morreu ao tempo de pôr do sol, beirando 6 da tarde. Pouquinho depois, ele vai embora. Assim agem esses espíritos enganadores. Você ouve o que te agrada e paga o preço de ouvir a mentira. Então vamos lá, voltando a 1 Timóteo 4. Não vai ser diferente. Ele diz no versículo 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, então lembrando dos últimos tempos, todo o período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas, didascalia em grego, é a doutrina, ensino, instrução, os ensinamentos que são dados no discipulado. É aquilo que você aprende. Demônios, daimônio, espíritos malignos como uma divindade, espíritos maus, mensageiros do mal. Então os demônios, eles também são adorados como divindades. Como? Através de ídolos, geralmente transliterado em imagens de escultura.
atrás de toda imagem de escultura que é objeto de veneração, com certeza tem lá um demônio. Pode ser um principado, uma potestade, mas tem. Como que os demônios criam doutrinas? Bom, demônios que eu saiba não faz curso de teologia. Mas a gente não vê demônio matriculando, fazendo matrícula no curso de teologia. Demônios não escrevem livros, ainda que haja aí a Bíblia de Satanás. Mas eles inspiram homens, deixando as suas consciências mortas para a verdade. Então o que ele faz? Ele começa a mostrar para os líderes, pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, um outro lado, o lado da vantagem. Lembra que eu falei que o erro de Balaão, que Balaão era um profeta de Deus, temos lá 2 capítulos e números falando de profecia dele. Mas o que foi mostrado a ele? Quando o Balaque compra o Balaão e manda com que ele amaldiçoe Israel. A cobiça, a avareza. Porque a avareza tem 2 lados, 2 moedas. Um é o que fecha a mão e não dá nada. O outro é o que ambiciona ficar rico a qualquer preço. É por isso que a gente vê muita gente pregando o evangelho aí, pastor, apóstolo, bispo, ficando milionário, que é o lado que escandaliza. Muita gente foge da casa do Senhor por causa disso. Mas olha o que ele fala aí no versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Então começa a ensinar coisas, e eu vou dar vários exemplos disso, que não são a verdade da palavra do Senhor. É aquele que cospe no outro, é a pinga mugida, é a vassoura para espantar demônio. Tem vassoura para espantar demônio. Tem cimento ungido, tem um monte de coisa sendo criada, é a mezuzá, é o voto da águia. Começa a criar um monte de coisas, apenas visando manter o seu status. E o que faz o povo do Senhor? Recebe isso. Hipocrisia, a palavra hipocrisis, quer dizer falsidade, dissimulação, né? Uma coisa oculta, né? Ocultação. Vocês já viram alguns filmes antigos? O ator, antigamente, ele colocava uma máscara na frente. Então, por exemplo, se você podia ver, dependendo da situação que ele estava representando, alguém rindo. Ele podia estar atrás chorando. Ou ao contrário, ele podia colocar uma máscara daquela chorando e ele está dando risada. Então essa palavra, essa máscara é que iria significar isso. O artista do teatro grego, ele atuava com uma máscara no rosto, né? Então, você não via. Ele está falando isso. Que essas pessoas vão ser dissimuladas. Eles vão estar com a consciência cauterizada. Cauterizada, o verbo grego aí, cauteriadzo, era marcar com ferro em brasa, o cautério. Os médicos antigos, né, quando era para estancar um sangramento, eles colocavam um ferro em brasa no local. Naquele local ali, o sangue parava. Mas aquela região, ela ficava insensível, ele não sentia mais nada. Então, é por isso que você vê, por exemplo, não teve na pandemia um sujeito que usa o título de apóstolo vendendo um feijão que curava a Covid-19? Vocês entendem? E tinha gente comprando. Então, o que acontece isso? A consciência está cauterizada. Ele não se arrepende mais. Ganha dinheiro enganando as pessoas. E as pessoas se deixam enganar. Consciência, a palavra sunidesis, é a faculdade ou a capacidade da alma de distinguir o certo e o errado, levando o homem a fazer o que é certo e evitar o que é errado. Pelo menos deveria fazer isso. Então os demônios, para introduzir, para poder enganar o povo, levar o povo a fazer coisa errada, primeiro precisa enganar o pregador. Aí o pregador começa a ver vantagem. Por quê? Porque ele começa a ver dinheiro. E infelizmente o amor do dinheiro mata muito, né? Fica de um lado uns que não ajudam a obra de Deus com nada, e fica do outro lado aquele que enriquece. E ele fala aqui proibindo casamento. A palavra casamento, gânio, significa isso mesmo. Casamento, matrimônio, uma instituição de Deus. Então, o que aconteceu? Essa carta, o Timóteo estava na igreja em Éfeso. Ele era um apóstolo ali. E o que aconteceu? Na igreja de Éfeso, aonde ele estava, os mestres gnósticos, o gnosticismo foi uma tragédia para a igreja primitiva, mas, graças a Deus que os apóstolos estavam lá. Hoje não, eram os verdadeiros de Cristo, né? Então o que acontece? Esses mestres gnósticos, eles foram influenciados por cultos orientais e por certas práticas mágicas. E eles passaram a acreditar que o casamento era inferior ao estado de solteiro. Então, para eles, ser solteiro era mais fácil ser espiritual do que ser casado, especialmente para líderes e como bispos, pastores, o presbitério em geral, né? Porque eles diziam que tinham mais tempo para se dedicar a Deus. E esse mal é tão forte que ele criou raiz no cristianismo e nunca mais saiu. Para vocês terem uma ideia, após 304 da nossa era, com a morte dos apóstolos e profetas, aí os bispos e pastores passaram a assumir a igreja. E aí a coisa começou a se complicar, perdeu-se a visão apostólica. Então a visão de ministério, de apóstolo verdadeiro, falando de apóstolo de verdade mesmo, né? Apóstolos, né? Então a gente vai ver que esses homens de Deus eram pobres, mas eram ricos espiritualmente. Então o que acontece? Houve um concílio de Elvira e Nicéia, esses dois concílios,
eles começaram já a proibir os líderes religiosos de se casarem após a ordenação. Mas nem todas as igrejas obedeceram, né? Porque ele foi um concílio provincial espanhol. Ele diz assim, o concílio de Oviedo assim legislou: bispos, presbíteros, diáconos e outros que ocupem uma posição no ministério devem abster-se totalmente de relações sexuais com suas esposas e da procriação de filhos. Se alguém desobedecer, seja ele privado do estado clerical. 33.3 do Cânon. Então, isso que estava ali criando. Então, o que acontecia? Começou, veja bem, que como o casamento é uma instituição de Deus, essa é a vontade do Pai, os demônios atacam logo de cara o casamento. Em 1123, 1139, no primeiro e no segundo concílio de Latrão, estabeleceu a obrigatoriedade do celibato para o clero. Aí voltaram a proibir o casamento. Não teve jeito, gente. É um mal. Entrou e vai ficar assim. Atualmente, como é que os demônios atacam o casamento? Amigado, amaziado, contrato. Ah, mas estamos com contrato. Ah, nós estamos no namorido. Doutrina de demônio isso. Porque ataca o casamento. Tem o solteiro, o casado e o viúvo. Fora disso, e o viúvo é a forma com que termina o casamento. A Bíblia ordena que o bispo, todo presbítero, porque, na verdade, a palavra bispo, presbítero, pastor, está relacionada à mesma pessoa. Funções diferentes, mas é a mesma pessoa. Então, qual que está lá? 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. É necessário, olha bem, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então o bispo, pastor, o líder da igreja, ele tem que ser casado. O que é marido de uma só mulher? Ainda que haja uma brigaiada danada com relação a isso, mas é muito simples. Eu estou casado com a Catarina e tenho que ficar com ela. A partir do momento que eu me divorcio dela e me caso com outra, não estou nas condições bíblicas para ser o pastor. Mas hoje o pastor casa 1, 2, 3, 4, 10 vezes e virou aí, né? Mas os demônios são assim, é doutrina de demônios. Olha o que o bispo tem que fazer: governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É simples assim. Mas a doutrina de demônio atacou isso, mas ela não parou aí. Aí ele diz lá: e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então eles passaram a proibir comida. E qual foi a comida que eles proibiram? Ninguém pode comer carne. Não adianta chegar com uma picanha lá, que eles viraram vegetariano, virou uma imposição. Não pode comer carne nesse dia, não pode comer carne naquele dia. Doutrina de quem? De demônios. Porque é o que ele fala aqui. A gente aprendeu muitas coisas aqui, né? Ele diz: toda criatura de Deus, toda criação, tudo que Deus criou é boa, e não há que rejeitar. Então, se Deus criou, é bom. Tudo que ele criou é bom. Tem um pé, um animal, tudo que ele criou é bom. O que ele manda fazer? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui a gente aprende porque é que os verdadeiros cristãos oram antes das refeições. Porque pela palavra de Deus ele está obedecendo a palavra, aquele que ele está comendo é santificado. Por isso que cristão também verdadeiro ensina os filhos a orar antes de comer. Porque está ensinando os filhos o quê? A santificar comidinho, o tetezinho, né? Desde pequenininho, desde a tenra idade. Olha, isso é a palavra de Deus, ensino dos apóstolos de Jesus Cristo. Isso está na palavra de Deus, você está vendo aí. Nenhuma invenção. E ele diz: propongo isso, estas coisas, irmãos, como eu estou fazendo aqui, a todos, não somente os que estão presencialmente, os que estão me acompanhando pela internet, serás bom ministro de Jesus Cristo. E eu pretendo ser criado, alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, que é a doutrina dos apóstolos. Muito bem, quais são os estragos da apostasia? Lucas 18:8, Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Apostasia é abandonar a fé. E Jesus pergunta: vai encontrar fé aqui? Quer dizer que quando ele retornar, a situação de fé aqui vai estar, mas muito pior do que você está vendo. E tem coisas que você talvez não sabe e vai aprender nessa palavra. A primeira coisa que a gente vai ver na apostasia: os demônios, eles são inteligentes, eles são muito espertos. Porque hoje um pastor pode expulsá-lo e amanhã ser enganado por ele. Eles são vingativos e sabem. A primeira coisa que ele vai fazer, como a gente viu aqui, é atacar, é fazer desacreditar o quê? A palavra de Deus. O que os discípulos de Jesus fazem? Obedecem a palavra de Deus. Ora, então a gente tem que distorcer a palavra de Deus. O primeiro ataque
certeiro e que engoliu muitos mestres, atacou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é tido como cancelado, sem valor algum, que não serve para mais nada. Você só vai escutar isso. Isso é do Velho Testamento. Tem gente que nem lê mais o Antigo Testamento. O que diz a palavra de Deus? O que os apóstolos de Jesus Cristo ensinaram? 2 Timóteo 3,16. Ele diz assim, mesmo apóstolo escrevendo a segunda carta para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Hoje não, mas eu vou deixar para a segunda, como fui ordenado a dividir, eu vou trazer essas palavras depois no original, as finais. Toda, a palavra grega paz, significa toda, cada parte, qualquer parte. A palavra escritura em grego é grafei, de onde vem grafia, palavra nossa, por exemplo. Escritura, todo o livro em si. E cada porção da Escritura Sagrada, literalmente poderiam traduzir esse versículo. Cada passagem da Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que a gente precisa é entender as coisas dentro de contexto, porque o Antigo Testamento é o alicerce. O Novo Testamento, ele veio como complemento da casa. Jesus pregou o Antigo Testamento porque nem tinha o Novo. Os apóstolos durante muito tempo pregaram com o Antigo Testamento. Só depois foram escritos os primeiros livros. Teve livros, Paulo morreu, foi crucificado em 64. Ele não viu o Apocalipse, ele não viu o Evangelho de João. Teve muitas coisas que ele não viu. E como que ele fala isso? Porque o Espírito Santo explica que cada passagem da Escritura é inspirada por Deus. O que a gente precisa é de revelação que vem do Espírito Santo. Mas infelizmente, as escolas estão ensinando as nossas crianças a não aceitarem a palavra de Deus. E os demônios têm uma vantagem. Quantos pais leem a palavra de Deus? Deveriam ler a palavra de Deus com seus filhos. Deveriam ensinar os seus filhos a decorar versículos. Por que não? Desde a tenra idade. Ensina ao menino o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ah, está no Antigo Testamento. Inferno está no Antigo e no Novo. Essas mesmas pessoas pedem tolerância, mas são intolerantes com a palavra de Deus. Tiraram a palavra de Deus das escolas. Agora elas estão sendo pregadas na cadeia. Na cadeia ela aceita. Como disse um policial militar, se ensinassem a palavra de Deus nas escolas, talvez não era necessário ensiná-las na cadeia. Porque muitos desses têm lá nomes bíblicos, porque são filhos de evangélicos, mas foram criados como ímpios. Eu vi num desses mais novos aí de rede social, uma moça questionando, e ela pediu para que algum evangélico, algum pastor explicasse para ela que ela não consegue entender. A avó dela sendo boa, que não fez mal a ninguém, ela pode ir para o inferno junto com um criminoso, que não faz sentido isso. Mas antes de entrar nisso aí, presta atenção no que você vai ouvir agora. Talvez você ouviu e não... Saiu aí uma onda e começou, não sei se começou com esse pastor, mas ele foi um pastor batista, em São Paulo. Eles querem atualizar a Bíblia para que gays, LGBTQIA+, não sejam mais condenados ao inferno, porque ele entende que há um erro de interpretação. E ele disse que a palavra de Deus é insuficiente e precisa ser ressignificada, quer dizer, dar novos significados da palavra, para que os evangélicos haja uma aceitação da homossexualidade como uma coisa natural. Então, peraí, como foi perguntado, eu vou fazer essas perguntas. Acho que vou terminar com elas, porque eu vou perguntar, depois eu vou responder. Eu faço uma resposta geral, que vai ser inclusive bom para você aprender a pregar para o ímpio. Aí depois eu repito isso com o texto bíblico. Como que um heterossexual é salvo? Ele tem que nascer de novo. Heterossexual, homem, mulher, mulher. Como que um homossexual é salvo? Ele tem que nascer de novo. Como que uma pessoa boa que não fez mal a ninguém tem que ser salva? Ela tem que nascer de novo. Como que um criminoso, um corrupto é salvo? Ele tem que nascer de novo. Como qualquer pessoa é salva? Ele tem que nascer de novo. Jesus disse, fala Senhor, a palavra é tua. João 3,3. Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele que está falando, não sou eu, é o meu Senhor. Aí o apóstolo dele, chamado especialmente em 2 Coríntios 5,17, tradução da King James atualizada, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação,
as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual foi a parte que você não entendeu? Mas se não entendeu, eu vou ajudar. A pergunta é, quem é que vai para o céu? Talvez se eu perguntar, muita gente vai gaguejar. Eu vou dar 8 frases explicando. Depois eu venho só com os textos bíblicos, para mostrar que isso tudo é da Bíblia. Quem é que vai para o céu? Primeira definição, pecados são crimes contra a lei de Deus. Segundo, crimes têm que ser punidos. Terceiro, quem comete crimes são injustos. Quarto, a pessoa para ir para o céu tem que ser justa. Quinto, quando a pessoa ela é isenta do seu crime, do seu pecado, ela se torna justa para com Deus. Ela vai para o céu. Mas quem é justo? Sexto, somente o justo entra no céu. Então o céu não é para gente boa. O céu é para justo. Sétimo, somente através de Jesus Cristo uma pessoa se torna justa. Então, independentemente de qualquer outra coisa, se ela não se tornar justa, ela não vai. Quando uma pessoa se torna justa, ela teve um novo nascimento, assim foi salva e vai para o céu. Então vamos lá. Eu disse, pecados são crimes contra a lei de Deus. Mateus 23, 28 e 33, 2 versículos, Jesus diz assim: assim também vós, falando para os fariseus, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem que gera a hipocrisia? Doutrina de demônios. Aí Jesus, quebrando o protocolo do politicamente correto, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Simples assim, Jesus era muito simples, direto, erro. Segundo, crime tem que ser punido. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Terceiro, quem comete crimes são injustos. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Que quando a pessoa é isenta do seu crime, do seu pecado, ela se torna justa para com Deus. Mas quem que é justo? Romanos 3,10, Paulo responde: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então se não tem nenhum justo, está todo mundo indo para o inferno. Romanos 3,23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todo mundo pecou. Nós precisamos da glória de Deus. 1 João 1,8 ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então todo mundo tem. Meu Deus, e daí? Como é que faz? Sexto, somente o justo entra no céu. Romanos 8:1-2, ele escreve assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo Jesus não tem condenação. A condenação é quando eu estou fora, e se eu estou em Cristo, eu estou salvo. 7. Somente através de Jesus Cristo uma pessoa se torna justa. A única forma de se tornar justo é através de Cristo. Paulo escreve em Romanos 5, 8 e 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados, é a doutrina da justificação, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo me deu vida. A morte de Cristo, que morreu no meu lugar, me tornou justo. E por último, como eu disse, quando uma pessoa se torna justa, ela teve um novo nascimento e assim foi salva e vai para Jerusalém Celestial. Olha a palavra de Deus, lá está. Hebreus 12, 22, 24. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, não conhecemos, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos. Então imagina já Jerusalém, os anjos nos recepcionando. E aí, chegaram, hein? Glória a Deus. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu. Por isso que Jesus disse: não se alegra que precisa expulsar o demônio, mas que seus nomes estejam escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, o juiz que condena e que libera, que perdoa através de seu Filho. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, é isso que precisamos aprender. Para entrar no céu tem que ser justo. E a única forma de ser justo é nascendo de novo. É pelo sangue de Jesus Cristo. Então, ele pode ter sido quem for. Abundou o pecado. Mas onde abundou o pecado? Em Cristo vai superabundar a graça de Deus. Então, vai para o céu. Não é gente boa, porque é boa para o mundo. Para Deus é quem aceita Jesus Cristo. Então tem que se converter ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar. Nós vamos terminar
Semana que vem, a parte que a gente vai bater mais, hoje foi a parte do doce, vai ser semana que vem. E nós vamos mostrar, entre outras coisas, como é que se cai numa apostasia e como se defender dela. Pai Celestial, eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as vidas que estão recebendo essa mensagem. Que o Senhor esteja abençoando, que possa despertá-los desta apostasia, meu Deus, e permita o Teu Espírito Santo que não caiam aqueles que são realmente, ó Deus, estão com sinceridade no coração para receber a Tua palavra. Amam a Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.